Fala aí galera, vamos então para mais um vídeo tutorial para a gente entender para que serve esse tal de converter os textos em curva. Então vamos lá. Quando você cria sua arte, você vai precisar imprimir de alguma forma esse material que você fez. Então, exceto se você for exportar isso aqui para trabalhar na internet, para publicar em alguma rede social e tal, esse processo não é necessário. Mas caso você envie esse arquivo para uma gráfica rápida ou para uma gráfica convencional, você vai ter que prestar muita atenção nesse ponto, que é a questão dos textos que você criou aí no seu layout. Então, para você evitar problemas de impressão, depois você pegar o seu material impresso lá e ver aquela frase ou aquela chamada que você usou, aquela fonte favorita sua, que aí você vai olhar e está diferente, você tem que converter os textos em curvas para evitar esse tipo de problema. Então vamos lá. Enquanto você seleciona o texto aqui e ele aparece nessa barra de propriedades aqui, a possibilidade de você trocar a fonte, ou você seleciona a ferramenta de texto e você consegue, clicando aqui no final, continuar escrevendo, isso significa que esse objeto aqui está linkado com um arquivo de fonte dentro do seu computador. Ou seja, toda vez que você abre esse arquivo aqui, o Corel vai lá no sistema, encontra o arquivo de fonte referente àquela que você usou aqui, nesse caso eu usei 3 tipos, pega esse arquivo e linka com esse texto aqui e exibe ele dentro do estilo da fonte que você selecionou, certo? Mas você pode enviar esse arquivo para uma gráfica e a pessoa lá não ter a fonte que você usou. Então o sistema vai chegar, vai buscar lá no computador do cara a fonte, o nome da fonte, não vai encontrar, ou seja, ele vai substituir esse texto por uma fonte similar ou uma fonte do sistema que ele tiver lá. E isso você não vai querer, porque se você escolheu essa fonte aqui, é sinal que ela combina com todo o restante do layout. Então vamos lá. Como que eu faço para converter esse texto em curva? Você pode simplesmente chegar e selecionar aqui e apertar Ctrl Q ou Command Q no Mac. Olha lá. Ctrl Q. Ctrl Q. Ou você pode clicar com o botão direito aqui, ó, converter em curvas. Está vendo aqui? Tem um atalho aqui, ó, Ctrl Q. Converter em curvas é o mesmo efeito. E agora, dá uma olhadinha aqui. Quando você clica em cima do texto, ele já não tem mais aquela barra de propriedades que tinha antes. Então, a partir de agora, ele é um vetor qualquer, entendeu? Ele é um vetor como um quadrado, como um redondo, como um círculo. Então, quando o sistema dele abrir lá, ele não vai entender isso aqui mais como uma fonte, mas sim como um vetor. Então, um vetor é um desenho. Vamos assim simplificar para ficar mais fácil. Então, ele não vai buscar em lugar de fonte nenhuma e vai exibir exatamente como você planejou o seu layout. Beleza? Então, essa é a dica de hoje. Vamos lá, vamos mais uma dica legal aqui. Vamos voltar aqui no Ctrl Z, ó. Ctrl Z ele vai voltando as ações que você teve, que você fez. Vamos supor que você pegou e criou lá seu arquivo com as 10 páginas, por exemplo. E aí tem vários blocos de textos, várias linhas. Enfim, você usou muito texto no seu arquivo. E aí você vai começando a converter em curva, mas aí o risco de você esquecer de converter alguma é muito grande também. Então pode ser que dentro lá na página 5 ou na página 6 você tenha esquecido de converter lá uma linhazinha em curva e pau, depois você vai ver o seu arquivo impresso, está lá o problema de novo. Então como que você faz para você encontrar todos os textos que ainda não foram convertidos em curvas? Você pode vir aqui em editar, selecionar tudo, texto. Automaticamente ele vai encontrar tudo aquilo que ainda não foi convertido em curva, que é um texto, e vai selecionar para você. E aí você pode vir aqui e apertar o Ctrl Q e transformar ele em curva, tá? Então aqui, ó, vou dar um Ctrl Z aqui. Vamos lá, arquivo, propriedades do documento. Aqui ele vai exibir pra gente todas as propriedades, as informações e tal. E aqui ele vai chegar, ó, e vai exibir estatísticas de texto. Aqui ele vai mostrar tudo aquilo que existe de texto ainda dentro do seu arquivo. Então depois que você fez o processo todo de conversão, é bem legal você dar uma olhada aqui, que aqui ele vai exibir se ainda existe algum link com um tipo de fonte.
tá? Então aqui, ó, ainda existe 3 fontes usadas, a gente não converteu ainda. Então vamos lá, eu vou selecionar tudo aqui, os textos, converter em curva, e vou vir aqui novamente, propriedades do documento, estatística de texto, dá uma olhada aqui, sem objeto de texto nesse documento. Então aqui seu arquivo está preparado para esse ponto de envio com todas as fontes em curvas. É claro que existem vários quesitos aí de finalização que tem que ser observados, mas nesse caso aqui eu estou falando especificamente sobre os textos, beleza? Outra coisa interessante, não esquece de salvar como um outro nome, tá? Não salva por cima do seu arquivo original, que pode ser que o cliente altere algum tipo de texto, peça uma mudança, ou futuramente você precisa alterar alguma coisa, e aí se você salvou ele por cima em curva, você vai ter que pegar e digitar tudo de novo, tá? Então vamos evitar esse problema, você arquivo, salva como com uma outra extensão, por exemplo, arquivo em curvas, ou cartaz em curvas finalizado, beleza? Então essa foi a dica de hoje, tamo junto e não deixa de se inscrever aí no canal, beleza? Um abraço para todos e até mais.